Domingo de live. Gente, tem tanto tempo que eu não faço live, diremos, tem meses que eu não faço live, que eu tô achando até meio esquisito isso aqui. Mas, vamos lá, né? A gente tem sempre que recomeçar. Essa semana mesmo eu tava lembrando que fazer live é o formato de conteúdo que eu mais gosto aqui no Instagram. E eu fiquei esse tempo todo sem fazer, agora eu tô aqui meio sem jeito, vim fazer aqui no quintal de casa. Tá um ventinho gostoso aqui, tá bem friozinho. Eu falei, vou fazer aqui mesmo. Então tá meio improvisado, mas eu tava com saudade de vir aqui. Eu acho que a live ela permite que a gente tenha uma troca mais rápida, sabe? Eu consigo ter uma percepção melhor se o que eu tô falando tá realmente fazendo sentido para vocês. E eu decidi retomar essas lives semanais para que a gente pudesse falar um pouco mais profundo mesmo sobre esse tema de transição de carreira, sobre empreender na enfermagem, sobre consultório de enfermagem, né? Todas as vantagens, as desvantagens, as dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia e como que a gente pode lidar com isso. Quando eu comecei a empreender, uma das dificuldades que eu mais tive foi entender mesmo que dependia mais de mim do que de qualquer outra pessoa, e ao mesmo tempo eu me sentia muito perdida, eu me sentia sozinha. Eu não tinha referências nem na família, nem na cidade, nem na região. Aqui na internet as coisas também ainda não eram tão acessíveis, né, como é agora. E Amanda, abri meu consultório, não só fui demitida depois. Quase parando. Captar cliente está muito ruim para mim. Vamos, é isso, sabe? Eu também, assim, coincidentemente, Amanda, você colocando essa mensagem, o meu consultório também foi no susto, o meu consultório também foi após uma demissão. Eu não foi por burnout, mas eu estava voltando de licença maternidade. Então eu me vi demitida ali com o bebê no colo, num momento muito sensível da minha vida, e eu abri meu consultório. Falei assim, nunca mais eu vou depender de prefeitura, de gestão, de ninguém, de nenhum político, não vou depender de nada para conseguir me sustentar, né, do meu trabalho. E foi com esse raciocínio que eu abri o meu consultório. E, assim, sem nenhum planejamento, sem saber ao certo qual área que eu iria seguir. Então, foi muito no susto. E esse no susto, hoje, eu vejo que se eu ficasse pensando demais, eu não teria aberto. Se eu colocasse tudo na balança, talvez eu não teria aberto o meu consultório. Mas quando eu penso lá atrás, eu vejo que foi um ato de muita coragem, para não dizer que foi um ato de muita loucura, né? Mas agora que deu certo, é muito fácil falar. Mas enquanto não dá certo ainda, a gente precisa entender o que fazer para dar certo. E nesse ato solitário de empreender, né? Quando a gente encontra um grupo de pessoas que estão ali motivadas, movidas, né, no mesmo propósito, que estão às vezes antes da gente ou que estão, né, depois, que já alcançaram seus resultados, eu acho que a gente consegue sentir um pouco mais confortável e consegue ter esse apoio que nos falta quando a gente está começando a empreender. Eu tô aqui fora, né? O sol bateu bem no meu rosto aqui. Deixa eu arredar só um pouquinho. Gente, fazendo bagunça aqui. Tá bom, tá um solzinho bom. Então, assim, o que eu quero trazer aqui com vocês, né, nessa live, é esse traçar, desde a decisão de se empreender, até você conseguir ter um consultório que te sustente, que te realize, que te possibilite, caso for o seu desejo, sair, né, do que você faz atualmente. Então, pensar, né, fazer essa linha do tempo, eu acho que teria me ajudado muito lá atrás. Então, é com essa proposta que eu estou aqui com vocês hoje. E eu vejo que muitas profissões
psicologia, nutrição, fisioterapia, eles já têm isso mais intrínseco, né? De sair da faculdade e vislumbrar a possibilidade de ter o próprio negócio. Para a enfermagem, isso ainda não aconteceu, né? Na minha época nem se falava de empreendedorismo. Agora, talvez as instituições comecem a abordar ali parcialmente isso, mas até ser uma cultura, até ser algo nato da enfermagem, talvez leve ainda um tempo para conseguir. Então, o empreendedorismo é algo muito, muito novo. Mas hoje, quando a gente está lá, né, naquela insatisfação com o lugar que está trabalhando, quando a gente está numa situação de demissão, quando a gente está numa situação de desemprego, de primeiro emprego. Eu levei quase 1 ano para conseguir o meu primeiro emprego. Talvez, se eu soubesse das possibilidades de empreender lá atrás, esse 1 ano eu teria feito alguma coisa em prol disso e não teria ficado desempregada. Então a enfermagem começa agora a sair dessa caixa que ela foi colocada e buscar novos ares e buscar o seu lugar, o seu valor, o seu reconhecimento. E o empreendedorismo vem trazer isso. Só que por ser algo muito novo, ele é algo que traz muitos desafios também. Então eu penso que a gente precisa ter uma maturidade muito grande, ter um discernimento, uma visão muito, muito boa do que a gente quer pra gente mesmo, para que a gente erre menos. Não para que a gente não erre, porque é impossível não errar, mas para que a gente erre menos e consiga ter resultados mais rápidos, né? Porque o que nos move são os resultados, mesmo que pequenos. A gente não tem medo de trabalhar, né? Falar de, eu vou empreender porque eu quero trabalhar pouco, poxa, falar isso para enfermeiro, o enfermeiro está acostumado a trabalhar e trabalhar muito. Só que o problema não é trabalhar muito, o problema é trabalhar e não ter resultado, e não ter retorno, e não ter valor, e não ter reconhecimento. Então a gente precisa chegar nesse fluxo de manter resultados inicialmente pequenos e depois resultados que vão aumentando, né, e trazendo aí mais retorno, mais estabilidade, mais dinheiro, mais tudo que a gente busca, né, profissionalmente. E então a decisão de empreender para o enfermeiro hoje, na minha visão, é muito o que aconteceu comigo, o que aconteceu com a Amanda. É quase que no susto, é no impulso, é no desconforto da situação atual que está. E às vezes quando a gente está nesse desconforto, né, a gente está insatisfeito, a gente pensa em fazer alguma coisa e você quer fazer rápido, você quer conseguir rápido alcançar aquilo para que você saia dessa situação desconfortável. E aí agora a gente tem essa opção de empreendedorismo, né? E só que eu não começo a empreender hoje e já tenho grandes resultados hoje. Tudo depende de um processo, é um passo a passo. E muitas vezes ele é um passo a passo lento. Ele é um passo a passo que exige de você o aprimoramento técnico daquilo que você vai executar com o paciente e diversas outras habilidades que você não aprendeu ao longo da sua formação. Então você precisa entender de marketing, você precisa entender de finanças, você precisa entender aí, né, de atendimento, de fidelização, de como que você vai conseguir fazer, né, com que mais pessoas entrem em contato com você, para que você venda mais. Então são muitos processos que a gente precisa aprender ali inicialmente no momento que não está confortável, porque você não está com dinheiro sobrando, você não está com tempo sobrando, você precisa aprender muita coisa junto, você tem a sua vida pessoal, você tem a sua família, então é muita informação junto. E aí o que a gente se vê? A gente se vê perdida mesmo. Então entender esse processo aí e identificar como sair dele, eu vejo sendo um primeiro passo para o empreendedorismo. Então ontem eu fiz um Reels falando com vocês da questão da mentalidade, que eu gosto muito de inicialmente trabalhar com isso, né? De a gente conseguir identificar os sabotadores internos e externos para se desenvolver aí mentalmente, é muito relacionado a isso. Por quê? Esse papo né, de autodesenvolvimento está muito na moda aí, né? As pessoas buscando um estilo de vida mais saudável, buscando terapias complementares. Isso tá muito na onda de as pessoas fazerem isso. E não é ruim, claro, é ótimo.
Mas quando eu falo de uma mentalidade, eu quero falar de uma mentalidade forte, mas de um ponto de vista um pouco mais diferente, no sentido de que é eu comigo mesmo, mas ao mesmo tempo entendendo que eu não preciso me desenvolver completamente, ter uma mentalidade totalmente aberta para poder começar. As coisas elas vão acontecendo no caminho. É um processo. Então eu preciso entender isso. Porque se eu ficar esperando as coisas acontecerem, né, eu me sentir bem, me sentir confortável, me sentir segura, me sentir certa daquilo que eu quero fazer, eu não vou começar nunca. Então falar de mentalidade é também entender que os resultados, eles vão vir no processo, eles vão vir com os erros, com os acertos, e você vai ficando cada dia mais forte para lidar com tudo isso. Então, você enfrenta primeiro a decisão de empreender, e aí pode ser em diversos cenários, pode ser no cenário aí de insatisfação com o plantão, de sobrecarga, de excesso de trabalho, ou de desemprego, ou de falta de oportunidade, né, para o primeiro emprego. Então você vai tomar a decisão de empreender. Isso é a primeira coisa que acontece, né? E aí a segunda coisa, você fala, poxa, eu vou empreender com o quê? Né? E aí quando você pensa em qual área você vai empreender, é muito comum, principalmente, que a gente caia aqui nas redes sociais. Né? E quando você cai, você pode ser contaminada com um mundo de conteúdos e de informações que vai te deixando talvez ainda mais perdida. Porque você vai escutar a Camila falando, né, de um consultório generalista, de ter uma esteira de serviços, de lavagem auricular, de saúde da mulher. Mas você vai escutar outra pessoa falando que o melhor é home care, outra pessoa falando que melhor é clínica, outra pessoa falando que melhor é o atendimento online, outra pessoa falando que melhor é furo de orelha, outra pessoa falando que melhor é saúde da mulher. E se você é da atenção básica, como eu, né? Foram mais de 10 anos no PSF, que é o setor onde você desenvolve múltiplas habilidades, né? Quem tem isso nato, quem gosta de trabalhar na atenção básica, você vai ficar mais perdido ainda, porque você gosta um pouquinho de tudo. Você gosta de ferida, você gosta de tudo. Então você fala, caraca, o que eu vou fazer? Né? Aí pode ser que nesse processo você cometa o erro de querer ir para aquilo que te fizeram acreditar que possa dar mais dinheiro. E aí você começa a querer empreender numa área que parece estar sendo mais lucrativa. E nem sempre você escuta você. Então, um grande erro nesse processo de definir aquilo que vai fazer é você primeiro olhar para fora, ao invés de olhar para dentro. Então, o que eu gosto, né, de ensinar todas as pessoas, de compartilhar algo que foi importante para mim, é de compartilhar algo que está relacionado a você fazer o que eu chamo hoje de raio-x da carreira. Fazer o raio-x da carreira é você fazer um mapeamento, um raio-x de você mesmo. Por que eu quero empreender? Quanto que eu tenho de tempo, de dinheiro para poder me dedicar a esse empreendedorismo? O que eu gosto de fazer? Né? Quais são as minhas habilidades? Qual é a minha experiência profissional? Porque se você vai atuar em uma área que você já tem um certo domínio, já tem um certo afinco, uma certa afinidade, as chances de você dar certo mais rápido ela é muito maior. Porque pelo menos a habilidade técnica você já tem. Você não vai precisar desenvolver isso também, né? Igual é no caso das outras habilidades que estávamos falando, como as habilidades de comunicação, marketing, venda, né? Captação de clientes. Então isso já te deixa um passo à frente. Então antes de você olhar lá para fora, olhe para você. Converse com você, faça esse raio-x, identifique onde você está e para onde você quer ir. E quando eu falo para onde você quer ir, a gente tem que tomar muito cuidado com a ansiedade que fazer uma nova atividade dá. Então quando a gente entra no empreendedorismo, é como entrar em um novo emprego. Você tem medo, você não sabe como aquilo ali funciona, mesmo que você domine a área, né?
você fica ali meio perdido, não conhece as pessoas direito. Eu lembro que o último hospital que eu trabalhei, eu entrei para trabalhar num pronto atendimento. E era um setor, né, eu fazia classificação de risco, que era algo que eu já estava habituada a fazer desde a época do PSF. Mas eu lembro que, gente, eu fazia perguntas assim tão bobas, eu me senti tão perdida ali que eu falei, meu Deus, né? Eu fiz 10 anos, mais ou menos ali, até um pouco mais, de atenção básica. Nesse período, tô muito bagunceira aqui. Nesse período eu tive um concurso público, né, onde eu trabalhava com terapia intensiva, mas a minha prática mesmo vinha de anos do PSF. E aí eu saio desse PSF por uma demissão, me vejo sem outras oportunidades, né, e decido abrir meu consultório. Mas o meu consultório não me dava renda o suficiente para eu mantê-lo. Então eu tive que buscar outras formas de conseguir dinheiro, né? Então eu fui mandando meu currículo e eu consegui esse emprego num hospital. Então eu fiquei, né, mais ou menos ali um ano trabalhando no hospital, 12 por 36, e o dia que eu não estava no hospital, eu estava no meu consultório. Então foi um período muito difícil. E aí, quando eu estava em adaptação, tanto no hospital quanto no consultório, eu lembro exatamente da sensação de medo, de ansiedade, de dúvida, do que eu faço, né? De eu chegar às vezes no consultório, ficar olhando para cima assim e falar assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? O que eu vou fazer? Né? De não saber o que fazer e ao mesmo tempo da ansiedade de querer sair dali. Então eu estava ansiosa, querendo sair logo do hospital e viver exclusivamente do meu consultório, e eu estava ansiosa dentro do meu consultório para conseguir ter resultado, para conseguir ter cliente, para conseguir captar mais clientes, né? Para que uma coisa levasse a outra. Então a gente lida com esse anseio de resultado rápido, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque não existe. Eu gosto sempre de falar, a gente tem que tomar cuidado para não pensar lá na frente, sabe? No que você anseia lá na frente. E pensar qual é o próximo passo. O que eu tenho que fazer agora? Então, Amanda, uma das coisas que mais me ajudaram foi fazer feedback mesmo. Poxa, eu não estou conseguindo cliente. O que eu tenho que fazer para conseguir cliente? O que eu não deixei de fazer essa semana? Que eu poderia ter feito, que poderia ter me dado mais resultado. Eu tenho usado as mídias de captação do jeito que eu poderia usar? Eu tenho me dedicado a isso com afinco? Eu tenho definido um método de trabalho? Como que eu estou nesse momento? E o que eu posso fazer a mais para ver se eu vou conseguir um resultado um pouco melhor? Porque aí eu dou um passinho à frente. E eu vou sempre avaliando se aquilo está me trazendo resultados ou não. E a gente não tem que ter medo, gente, disso. Porque ruim já tá. Né? Eu pensava assim, pior do que eu tô, talvez é impossível eu ficar. E eu fico sempre reflexiva, eu falo assim, eu fico sempre tentando comparar os processos da vida. Quando eu entrei para a enfermagem, eu tinha 18 anos, uma menina, tendo que tomar a decisão do curso que ela ia seguir para o resto da vida. Pensa, isso é tortura, né? E eu não tinha muitas chances para erro. Porque eu não podia um certo dia acordar e falar, ai, não quero mais enfermagem, acho que eu quero outro. Ai, eu não quero mais enfermagem, eu vou ficar um tempo sem... Desculpa. Vou ficar um tempo sem... Eu não tinha o direito de me dar esse luxo. Estudar para mim foi muito difícil. Então, além de eu ser muito nova, eu vinha de uma cidade do interior, gente. Pensa uma cidade do interior aí há quase 20 anos atrás. Hoje, a minha cidade tem 5.500 habitantes. Então, quem é do interior sabe que a mentalidade das pessoas é desse tamanhozinho. Sair para estudar era algo extremamente moderno. Pouquíssimas pessoas na minha época fizeram isso, diante das dificuldades. Então eu não podia me dar o luxo
de simplesmente jogar tudo pro alto. Então, quando eu escolhi a enfermagem para exercer a enfermagem. E por sorte, no processo eu gostei do negócio. Porque eu poderia não ter gostado, mas eu gostei, eu gosto de ser enfermeira. Mas a gente precisa lidar com esses desafios que a enfermagem, se a gente olhar para a enfermagem, né? Então, fala assim, a enfermagem tem muito potencial, pode fazer muita... A enfermagem está doente, a enfermagem está sofrendo. Nesse processo aí, a gente é um casulo. É uma pupa tentando sair do casulo e esse processo ele é doloroso. Dá vontade de ir lá e arrancar com a mão. Eu não sei se vocês já viram a transformação de uma larva em uma borboleta. Dá vontade de arrancar com a mão. E a enfermagem ela está nesse processo. Só que adianta eu criticar o conselho, as instituições hospitalares que estão cada vez querendo mão de obra mais barata, a falta de oportunidade, a falta de valorização. Não adianta eu fazer essas coisas. O que adianta eu fazer? Adianta eu olhar para mim e identificar o que eu posso mudar que consequentemente vai refletir na minha profissão. Mas se eu ficar aqui perdendo tempo de falar com vocês o cenário que a enfermagem está, as dificuldades que a enfermagem enfrenta, eu não vou chegar a lugar nenhum. Então eu prefiro compartilhar aquilo que vai contribuir comigo, enquanto profissional, com você e consequentemente com a classe. E isso é lá na frente. Então agora, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer para mudar a minha realidade? E aí a gente tem o empreendedorismo como uma grande alternativa. E quando a gente começa a empreender, a maior dificuldade, certamente, é captação de cliente, né? Porque a gente lida com as nossas dificuldades de realmente não ter habilidade técnica para isso, porque nunca estudou isso. A gente lida com questões culturais, porque como a enfermagem está começando agora, não é comum para uma pessoa ir buscar uma enfermeira. Já é cultural buscar, às vezes, uma consulta médica. E não uma consulta de enfermagem. Então, a gente precisa lidar com isso. Só que, como que eu vou lidar? Quanto mais pessoas fazendo aquilo, melhor. Quando eu comecei a empreender, que eu oferecia lavagem auricular, uma das facilidades que eu consegui perceber na minha atuação foi que, como eu já fazia lá no PSF, foi mais fácil de as pessoas entenderem que era possível eu fazer dentro do meu consultório também. Por isso que atividades que o enfermeiro faz na atenção básica, elas tendem a ser um pouquinho mais fáceis de inserir na sua região quando você vai atuar com o consultório de enfermagem. Porque eles já sabem, né, já tem outra referência de profissional. Por isso, quanto mais profissionais fazendo, melhor. Então, esse movimento de mais pessoas empreendendo, de um enfermeiro dentro do SUS buscar o seu espaço, isso também é um processo que, a médio e longo prazo, vai trazer bons resultados para a nossa classe. Então, a gente não tem que ter medo de fazer, não tem que ter medo de falar, não tem que ter medo. Vocês estão vendo quanto que eu sou bagunceira, né, gente? Não tem que ter medo de atuar. E na atuação, né, na captação, na divulgação, existem algumas estratégias. Como eu estava falando com vocês lá no início, né, que eu sou da atenção básica, se vocês quiserem, vão colocando perguntas aí, pessoal. Que aí, ao longo da nossa conversa, eu vou respondendo. Senão, eu vou falando aqui. Eu tive dificuldade de definir nicho, né? Então, eu não defini nada. Eu peguei tudo que eu sabia fazer, né? Tudo que eu queria muito fazer, assim, que eu gostava mais de fazer lá no posto de saúde. E coloquei na minha cartela de serviço dentro do consultório. E aí, uma dificuldade que eu tive de captação de cliente foi porque eu não tinha definido exatamente qual era
o público que iria se beneficiar daqueles serviços, né? Porque quando você vai falar para alguém, né, vender um serviço, um produto, a gente precisa pensar nos benefícios que a pessoa vai ter de adquirir aquilo. Então, por exemplo, eu não vou falar de um exame preventivo para um homem. Eu não vou falar do primeiro furo de orelha para uma mulher de 40 anos. Pode ser que ela não tenha furo de orelha, mas normalmente o primeiro furinho, o primeiro brinquinho é quando é bebê. Eu não vou falar... eu não vou falar de menopausa para uma jovem de 20 anos. Então, a definição do público, inicialmente, ele é importante. E se você não tiver isso claro, pode ser que você se confunda na sua comunicação. Então, hoje o meu consultório é um consultório generalista, mas no início eu tive que lidar com a dificuldade de falar para diversos públicos. Então, é bom ser especialista em alguma coisa? Se você for, ótimo. Agora, se você não for, é possível. É muito possível que o seu consultório generalista dê certo, porque você vai ter ali uma cartela mesmo de serviços, só que você precisa ajustar a sua comunicação. E como que eu fiz isso? Eu identifiquei, né, dentro da minha pouca experiência ali, qual era o serviço que mais atraía e qual era o público que eu mais atraía. Que no meu caso, né, eu atraio, né, muitas pacientes mulheres aí na faixa etária de 25, 35 anos até 40 anos. Então eu fui ajustando minha comunicação para falar com essas mulheres. Então eu fui tendenciosamente falando mais com mulheres e, consequentemente, vendendo os serviços que eu tinha para esse público. O que não me impedia de atender outros públicos, mas a minha linguagem passou a ficar mais clara. E quando eu tive clareza na minha comunicação, as pessoas me entenderam melhor. E isso me levou a vender mais. Então, das grandes falhas está na comunicação. Às vezes o que você está falando está muito claro na sua cabeça, está muito óbvio na sua cabeça, mas você não está conseguindo trazer essa clareza para quem está te ouvindo. E se você não conseguir isso, você não vai conseguir captar cliente para o seu... Você não vai conseguir captar cliente para o seu consultório. O seu consultório vai ficar devagar, vai ficar com poucos resultados. Então, às vezes a gente tem medo de abrir mão de alguma coisa e perder. Mas você não precisa abrir mão de nada. Você não precisa abrir mão de nenhum serviço que você decidir oferecer. Mas venda a sua consulta de enfermagem para um público que vai mais se beneficiar do conhecimento que você tem. E automaticamente você vai agregando ali, identificando as necessidades, as dores. E, gente, o que você decide fazer quando você começa o seu consultório, quando você começa a empreender, não é a escolha da sua vida. Não é igual eu lá atrás, que tinha a opção de fazer enfermagem e pronto. Pode ser que você comece a oferecer um serviço e no meio do caminho você entenda que aquele serviço precisa mudar, e você dá nova cara para ele, e você traz uma coisa nova. O que a gente precisa fazer é começar o processo e ir testando. E o que dá certo para mim pode não dar certo para você, pode não dar certo para outro. Então você vai testando, você vai caminhando, e é nesse caminhar, nesse processo, que as coisas vão desenrolando e ficando mais claras para você. Não pense que você já vai começar com um modelo de negócio que vai ser um modelo de negócio que você vai seguir a sua vida inteira. O resto do seu consultório de enfermagem, não. Você pode trocar, você tem essa possibilidade de trocar se você identificar que aquilo não está dando certo para você. E está tudo bem. O importante é começar. Porque se você lembrar a primeira vez que você entrou no seu trabalho, você passou 5 anos na faculdade e você entra para exercer a enfermagem que teoricamente você está formada para exercer.
que teoricamente você passou 5 anos se capacitando. Quando você entra, você não sabe. Você tem medo. Com qual dificuldade você fez seus primeiros acessos? Com qual habilidade você fez quando você já estava há anos executando aquilo? Empreender é a mesma coisa. Se você ficar esperando o momento certo, o momento ideal, se eu ficar esperando as condições ideais, eu não estou aqui falando com vocês. Eu estou aqui deixando meu celular cair, tá ventando, o sol tá batendo na minha cara. Mas é domingo, né? Domingo poucas pessoas vão parar para me ouvir, mas é o que eu posso fazer de melhor. Talvez daqui a um tempo isso mude e não tem problema nenhum. Mas hoje o que eu posso fazer de melhor é isso. Então é isso que eu vou fazer. E ao longo do caminho as coisas podem ir melhorando, podem ir mudando, podem ir adquirindo novas formas. Por quê? Porque eu vou ficando mais experiente. Porque eu vou adquirindo novas habilidades. Porque eu vou tendo contato com as pessoas que estão me procurando e eu vou entendendo de fato o que elas querem de mim, o que elas esperam de mim, como que eu posso ajudar. Porque não é sobre mim, é sobre o outro. Não adianta eu vir aqui e passar um super conteúdo sobre empreendedorismo para você. Não adianta eu falar com a Amanda, que falou comigo que está com dificuldade de captar pacientes, falar, olha Amanda, faça isso. Se eu não tiver de fato conseguindo me conectar com ela, se eu não conseguir de fato trazer algum resultado para ela. Então, por exemplo, quem trabalha com saúde da mulher aí, né, faz um exame preventivo. Existe algo mais importante que isso? A mulher ter consciência do cuidar, da prevenção do câncer, de outras doenças. Isso já é algo que você nem precisa falar. Só que você vai precisar se conectar com aquela mulher. Ela vai precisar sentir confiança em você. Ela vai precisar querer ir em você. Se você não conseguir fazer isso, de nada adianta o seu conhecimento. De nada adianta o seu investimento em um puta consultório, em um jaleco caríssimo, em deixar o cabelo magnífico. Eu lembro que é muito... Não são raras as vezes, né, que a gente vê falar sobre autoridade. Você precisa mostrar autoridade. A aparência comunica. Então, quando a pessoa decide empreender, ela quer mudar o jeito de vestir, ela quer deixar o cabelo mais bonito, ela quer se maquiar. Ela quer ter um baita consultório, todo decorado, todo lindo. Porque fizeram ela acreditar que é aquilo que vai trazer mais paciente para ela. Então, ela entra no fluxo de não olhar para si, de olhar primeiro para fora e de se vestir de empreendedora. Eu fiz isso. Gente, se vocês encontrarem comigo na rua, facilmente vocês vão me encontrar de chinelo ou de tênis. O dia que eu fui vestir, que eu fui pro meu consultório, que eu ia pro hospital de pijama, de scrub, tênis, e no outro dia eu tava maquiada, de salto alto, indo pro meu consultório. Eram 2 Camilas completamente diferentes. Eu não tô falando que você não precisa se arrumar. Eu tô falando que existe em cada um a essência, as vantagens, as desvantagens, as potencialidades, as fragilidades. Mas se você se vestir de quem não é você, seu consultório não vai dar certo. Nada que você fizer vai dar certo. Você não vai conseguir ter os resultados, porque você não está sendo você. E o outro vai saber disso. É lindo, né? Ver uma mulher chique, estilosa, bonita, bem vestida, que se comunica super bem. É lindo isso. Que ótimo, que bacana. Eu admiro mulheres assim. Mas não sou eu. A minha forma de se comunicar é diferente. A minha forma de entregar resultado é diferente. Os meus valores são diferentes. Então é isso que eu preciso cada vez mais trazer para o meu empreendedorismo. Trazer para os meus atendimentos, trazer para dentro do meu consultório. Não adianta você ter uma fachada linda, maravilhosa, né? É igual aquelas pessoas que são muito bonitas, que você olha, você fica até constrangido de tão bonito que é,
mas quando abre a boca não sai nada? É mais ou menos isso. Qual é a essência do seu consultório? Ela vai estar totalmente ligada à sua essência. Qual é a sua essência? Porque é isso que você tem que implantar quando você decidir prestar serviço para o outro de forma particular. Porque quando você está no SUS, quando você está no hospital particular, as pessoas elas procuram automaticamente porque é o que elas têm acessível. E quando você está no seu consultório, acontece um processo um pouco diferente, né? É você que tem que ir atrás do paciente. E isso não é um processo que você faz um dia, que você vem aqui no Instagram, faz um super conteúdo e depois some, desaparece. Isso não. Manter, né, a saúde, o marketing é o coração ali de qualquer negócio. Isso é diário. E serve tanto para pequenas empresas, para você sozinha ali empreendendo, como para grandes empresas. Nenhuma grande empresa se mantém grande empresa se não investir no marketing. E eu vou te falar que no âmbito do consultório, no início, não tenta delegar isso para ninguém, não. É você. É você que tem que dar a sua cara. É você que tem que falar o que você está ali para fazer. Porque é você que vai ter a sensibilidade, é você que vai querer de fato ter aquele resultado. Ninguém entende completamente o seu propósito de vida, a não ser você mesmo. Então, esse assunto, né, de desenvolver mesmo essa visão, essa autovalorização, esse entendimento pelo processo inicial de empreender, eu acho ele extremamente importante antes de a gente entrar falando da parte prática, falando de como organizar um Instagram, de quais são as redes que você pode divulgar o seu serviço, quais as estratégias. Antes de falar de regulamentação de consultório, que também é uma grande dificuldade. Então, ter esse olhar, né, para você mesmo, antes de olhar para fora, para mim, um primeiro passo muito assertivo. Se você ainda não começou, se você já começou e ainda não tem os resultados que você deseja, talvez está faltando você olhar melhor para aquilo que você criou, para aquilo que você deseja criar. Porque muitas respostas, às vezes, estão na nossa frente, e como a gente está olhando lá na frente, lá do outro lado, a gente não está conseguindo enxergar. Então, se você não está hoje na condição que você quer, talvez o primeiro exercício seja esse. Você entender onde você está e qual o próximo passo você precisa dar. Não onde você quer chegar. Isso vai estar internalizado dentro de você. Mas qual o próximo passo eu preciso dar para chegar onde eu quero chegar? E lidar aí com todos esses desafios, com todos esses percalços que a gente vai tendo no caminho. A gente vai conseguindo fazer isso muito melhor quando a gente tem esse preparo, né? Além da Amanda, alguém me fez alguma pergunta aqui? Deixa eu ver. Eu acho gostoso ficar aqui conversando com vocês, compartilhando experiência. E burnout, né, gente? É isso aí. É muito enfermeiro passando por isso. Vou finalizando por aqui. Eu acho que ninguém deixou mais nenhuma pergunta. Continuo bagunceira, como sempre. Tenham um bom domingo. Obrigada por ficarem aqui comigo, né? Nesse cedo, né? De domingo. Talvez poderia ser um dia de descanso aí de vocês. Vou estar aqui todo domingo, esse horário, se Deus permitir. E a gente vai conversando aí ao longo da semana pelo Instagram. Vocês têm me perguntado muito sobre o curso, né? Meu curso de lavagem auricular, sobre mentoria, essas coisas. O curso de lavagem auricular,
Ele tá com inscrições abertas, tá lá no link da bio. É um curso que encaixa em qualquer outro nicho. Se você tem uma afinidade, né? Se você tá perdido aí em qual nicho atuar, o nicho de lavagem, a área de lavagem auricular tá crescente e é adaptável em qualquer outro nicho. Então, hoje no meu consultório, eu trabalho muito com saúde da mulher, mas ali no meu exame, né, minhas alunas sabem, ali na minha anamnese, tem a avaliação, né, tem a otoscopia, e com isso eu acabo agregando outros serviços. Então, é um curso muito legal, vale muito a pena. Além dele, eu tenho o Regularize, que é a parte de documentação, de regularização de consultório, né, para quem está sofrendo ali com POP, com SAI, né? Então eu tenho o Regularize e tenho a mentoria. Precisando, vocês podem me chamar que a gente conversa. Um abraço, bom domingo para vocês. Obrigada mais uma vez e a gente vai se falando aí ao longo da semana. Beijo, beijo, tchau, tchau.